Nesta quarta-feira, dia 26 de outubro, tivemos mais uma reunião do Copom que optou por manter a taxa Selic inalterada no patamar de 13,75%, mesma decisão da reunião passada. Isso já era amplamente esperado pelo mercado, as expectativas estavam quase que 100% em torno disso, inclusive essa é a abertura de vídeo mais tranquila que eu faço sobre esse assunto. Geralmente eu gravo aberturas ligeiramente diferentes, porque o aumento pode ser um pouco maior do que esperado, a queda pode ser um pouco maior do que a esperada, mas aqui a gente estava bem certo sobre manutenção. Só que o ponto interessante não é o que aconteceu agora, que já era certeza, mas sim o que poderá acontecer após as eleições. Então vamos falar um pouco sobre expectativas do mercado e também as minhas sobre os eventos futuros. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar você que acompanha aqui o canal que no dia 7 de novembro, daqui a pouco, eu vou abrir as inscrições para a 19ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda, um curso muito completo, onde ao longo de 12 semanas a gente pega desde o início para que você, completamente leigo, que nem entende como funciona o dinheiro, possa se tornar um investidor capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes moedas, ativos, países e capaz de proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, pensando inclusive no processo de sucessão patrimonial. Para você obter desconto nessa turma do Viver de Renda, eu lembro da parceria que eu fiz com a Tuto, uma startup de gamificação, onde após cada vídeo que eu tô gravando aqui no canal, você pode acessar o link que estará aqui na descrição, responder algumas perguntas, fixar melhor os conteúdos do vídeo, baixar prêmios. A gente colocou a planilha de fundos imobiliários no último vídeo e vamos colocar uma agora de reserva de emergência. E lá você pode resgatar diferentes prêmios, desde relatórios da parte de ações, fundos imobiliários, renda fixa, feitos pela Speech, ou até, no máximo, R$1.000 de desconto para a próxima turma do Viver de Renda. Portanto, aproveite. Entrando no assunto do vídeo, primeiro eu vou colocar aqui na tela para vocês aquelas opções de Copom que eu gosto de olhar de vez em quando. E para essa reunião, veja como a expectativa estava amplamente ancorada na manutenção da taxa Selic. Só tinha um pequeno percentual acreditando num leve aumento de 0,25, mas era quase ninguém no mercado que acreditava nisso. E para a próxima reunião que a gente vai ter, a última do ano, lá em dezembro, as expectativas também estão fortemente ancoradas em mais uma manutenção da taxa Selic, sendo que já tem um pessoal colocando aí chance de queda de 0,25. Eu também tô nessa pegada da manutenção. Inclusive, se a gente for consultar o último boletim Focus, o que a gente vê é uma previsão para que a taxa Selic feche o ano em 13,75. E o que chama atenção nesse caso não é mais 2022, mas sim a previsão para 2023. Se a gente olha aqui no boletim, a Selic está prevista para o final do ano que vem, e essas previsões podem mudar bastante ao longo do ano, é bom comentar isso, mas hoje está em 11,25, mostrando que o mercado ele já precifica que no ano que vem a Selic vai começar a cair. O quanto ela vai cair e quando ela vai começar a cair, que é a discussão. Tem muita gente apostando em quedas no segundo semestre de 2023 e tem gente falando em quedas já no primeiro trimestre de 2023, alguns no segundo trimestre, mas isso logicamente vai depender do resultado da eleição, do que virá a acontecer. Mas não só da eleição, porque a gente tem que lembrar também que o Banco Central, ele é independente, ele tem um presidente agora, o Roberto Campos Neto, que vai permanecer independentemente de quem ganhar a eleição, mais 2 anos à frente do Banco Central, e eles são os responsáveis pela política monetária, por subjuros para controlar a inflação, por exemplo. Mas quem vai entrar no governo vai ser responsável pela política fiscal, que acaba influenciando na monetária, assim como a monetária também influencia na fiscal. Bruno, como assim política monetária, política fiscal? E quando eu falo esses termos, eu sei que muita gente, principalmente quem está chegando aqui no canal agora, acaba ficando na dúvida. Então vamos ver aqui rapidamente o que seria essa política monetária que o Banco Central faz e o que é a política fiscal. Primeiro, falando da parte monetária, como o próprio nome já diz, é relativa à moeda. E o principal instrumento que o Banco Central tem para afetar as variáveis-chave da economia, como por exemplo, a quantidade de moeda em circulação, a nossa inflação e até mesmo o PIB do Brasil, embora ele olhe especificamente para a inflação, ele vai acabar afetando as outras coisas, é a taxa de juros, a Selic, que é essa taxa base da nossa economia. E a política monetária seria o conjunto de medidas adotadas pelo Banco Central para poder estabilizar os preços e controlar a oferta de moeda na economia. Ele tem uma meta de estabilização dos preços, é a meta de inflação. Se você for entrar no site do Banco Central agora, você vê que a meta de inflação para esse ano era, na verdade mas a gente não vai bater essa meta, de 3,5 com mais 1,5 ponto percentual de tolerância para cima ou para baixo. Então, para que a gente conseguisse fechar dentro do teto da meta, o nosso IPCA de 2022 deveria ser menor do que 5%. Mesmo com o IPCA que está ficando mais baixo em comparação ao do ano passado, a gente teve inflação de mais de 10% no passado, agora nos últimos 12 meses está em 7,17%,
2017, é bem provável que a gente venha bater essa meta no final do ano. Seria uma queda muito grande da inflação, sendo que a gente já teve uma deflação durante 3 meses, mas isso deve parar agora. E quando a gente fala da política monetária do Banco Central, a gente pode definir 2 tipos de política monetária, basicamente, dependendo do que está acontecendo na economia. O Banco Central pode adotar uma política monetária mais contracionista, onde ele vai elevar taxas de juros para controlar a inflação, para diminuir a atividade econômica, para diminuir a quantidade de moeda de crédito na economia, ou uma política expansionista, onde ele faz o contrário, ele quer estimular a economia. Então ele deixa os juros baixos para que o crédito fique mais baixo, mais gente tome crédito, o crédito vira consumo na mão do mercado consumidor, ou vira investimento na mão do empresário, aí esse investimento vai gerar mais empregos, o consumo também acaba virando a renda de outra pessoa, é mais lucro das empresas e a economia vai crescendo até uma hora em que a inflação começa a incomodar, começa a passar da meta e ele muda da política expansionista para uma contracionista até que a inflação volte e ele possa mudar novamente nesse ciclo, né? Os ciclos de boom and bust, ou seja, a bolha infla e depois ela estoura, desinfla. E repare que nesse momento a gente está numa fase de transição entre uma política contracionista para uma política expansionista e nós não sabemos ainda quando vai começar ou nem se a contracionista acabou. Mas por que eu digo que é uma fase de transição? Porque lá em março de 2021 a gente tinha uma Selic em 2%. Tivemos uma sequência de subidas que levou a Selic até 13,75%. Então ela foi mantida inalterada na reunião passada. Novamente nessa reunião, a expectativa é que para a próxima a mesma coisa aconteça e o mercado já começa a projetar a queda da Selic para o ano que vem. Quando? Não sabemos e nem em que magnitude. Mas veja que com essa queda a gente voltaria a ter um ciclo mais expansionista, ou pelo menos menos contracionista, já que a Selic ainda estaria inicialmente em um patamar alto, que os economistas definem como uma taxa em um patamar ainda não estimulativo. Ela começa a cair até que chega num patamar neutro, que nem estimula e nem contrai, e depois realmente entra num patamar que estimula mais a economia. E vale ressaltar que o Copom ele não está olhando para a inflação simplesmente de agora, porque os efeitos da política monetária, eles demoram a se alastrar pela economia. O quanto? Varia, né? Porque é um negócio meio subjetivo, mas entenda que é mais ou menos um prazo entre 6 e 9 meses. E por quê? Porque você eleva os juros, aí o pessoal vai deixando de tomar crédito, se deixa de tomar crédito, deixa de consumir, por exemplo, e aí se não consome, outra pessoa tem menos renda, as empresas têm menos lucro, elas param de contratar, e aí depois elas veem que não apenas tem que parar de contratar, talvez tenham que demitir, e aí quem é demitido vai consumir menos. Então esse é um processo que ele vai demorando a acontecer. Não é simplesmente sobe o juro, controlar a inflação caiu, cai o juro, então é um negócio que demora mais tempo para acontecer. E o Banco Central, por conta disso, não está agora olhando simplesmente a inflação de 2022, ele já começa também a se preocupar com a inflação de 2023, para ver se ela vai escapar do teto da meta, se ela vai conseguir estar dentro. E se ele olha e vê que pelo modelo que ele segue, a inflação já está caminhando para se comportar dentro do teto da meta, ele já começa a avaliar a possibilidade de queda dos juros. E agora eu vou colocar na tela um gráfico do BTG feito com dados do Banco Central que mostra exatamente isso. A gente tem na cor azul escura o IPCA para 2023 e na linha pontilhada o teto da meta de inflação para 2023 e na cor azul claro o IPCA para 2024 e na linha pontilhada azul claro o teto da meta para 2024. Com base no modelo do Banco Central, eles esperam que a inflação de 2023, que agora está acima do seu teto, caminhe para baixo do teto. Isso já está acontecendo. E para 2024, o patamar de inflação já está bem abaixo do teto da meta, mostrando que a gente já começa a ter um espaço para a queda dos juros aqui no Brasil. Mas não dá para definir se isso vai acontecer ou não, porque a gente falou de política monetária, feita pelo Banco Central, mas também tem a parte da política fiscal, que vai depender do governo em si, né? Mas principalmente do Poder Executivo, sendo que no domingo agora a gente tem a eleição que vai definir quem vai estar à frente do Poder Executivo do Brasil pelos próximos 4 anos. Uma eleição que, diga-se de passagem, pelo menos na minha opinião, é imprevisível dada a pequena diferença que nós tivemos no primeiro turno, mais ou menos 6 milhões de votos, mas com uma abstenção muito grande, mais de 30 milhões, e também com pontos interessantes, já que nunca alguém que ganhou o primeiro turno deixou de ganhar o segundo aqui no Brasil, mas nunca um presidente que concorreu à reeleição deixou de ganhar desde que a gente se redemocratizou. Então, se você pergunta para mim, Bruno, quem você acha que vai ganhar? Simplesmente eu não sei te responder, porque eu acho que realmente está em aberto e qualquer um dos lados pode levar. O que já deixa mais complicado a tarefa de tentar entender quando que os juros vão começar a cair, por conta dessa questão fiscal. E definindo de maneira breve o que seria a política fiscal para vocês, entenda como um conjunto de medidas que o governo toma para administrar e controlar o seu orçamento, equilibrando as suas receitas com os seus gastos. Porque, afinal de contas, se o governo ele gasta muito mais do que arrecada, ao longo do tempo ele vai ter problemas com isso, vai gerar endividamento. Se a dívida ficar muito grande, também teremos consequência. A diferença entre arrecadação e gasto, ela pode receber o nome de superávit ou de déficit. Um superávit seria quando a arrecadação ela é maior do que as despesas, aí nós teremos a figura do chamado superávit primário,
primário, porque nessa conta não entrariam os juros da dívida ainda, aí chegaremos num superávit nominal, ou você pode ter um déficit primário, onde simplesmente você está gastando mais do que você arrecada. E o curioso é que aqui no Brasil, desde o ano de 2013, a gente vinha convivendo com déficit atrás de déficit, com um grande déficit no ano da pandemia, de mais de 800 bilhões, e quando isso aconteceu, eu olhei para aquilo e falei, caramba, não vai ter mais volta. Só que nesse ano, indo contra várias expectativas, como por exemplo a do Instituto Fiscal Independente, que lá em 2020 dizia que o Brasil só voltaria a ter superávit em torno de 2027, a expectativa é que mesmo com esses gastos a mais nessa fase eleitoral, com mais auxílios sendo dados à população, mesmo assim a gente deve fechar o ano com um superávit primário, alguns colocando aí na casa de 50 bilhões. E aí para 2023, simplesmente a gente não tem uma estimativa confiável, porque vai depender de como o governo vai querer gastar. E aí a parte final do nosso vídeo, né, quanto às expectativas do que virá após a eleição. Mas para que a gente entenda por que essa questão de superávit ou déficit é interessante. Se um governo ele gasta menos do que arrecada, ele tem um resultado positivo, ele não vai precisar aumentar impostos sobre a população ao longo do tempo ou emitir mais dívida. Ele vai poder inclusive reduzir sua dívida pública se ele quiser, ou vai ter mais recursos livres para investir mais no país. Agora, se é o contrário que acontece, com déficit atrás de déficit, com o governo sempre gastando mais do que ele arrecada, ele vai ter que ou aumentar a sua dívida para poder financiar essa parte restante dos gastos, e essa dívida crescendo com o tempo, ela tende a gerar desconfiança dos investidores, que vão querer taxas de juros cada vez mais altas para aceitar financiar o país. Ele também pode aumentar impostos sobre a população, mas geralmente a população não quer impostos mais altos. Você faz uma enquete para as pessoas se elas querem mais ou menos saúde pública. Geralmente elas querem mais. Mais ou menos segurança pública. Geralmente elas querem mais. Mais ou menos impostos. Geralmente elas querem menos. Então essa conta não costuma fechar muito bem. Sobretudo se a gente está gastando mais do que arrecada, porque o resultado no final vai ter que ser mais impostos ou mais dívida. E no último ponto, a gente também pode ter maior produção de dinheiro, o aumento da oferta monetária, que é inclusive uma pergunta que eu tenho recebido bastante lá no Instagram. O pessoal fala, poxa, se o governo é dono da máquina de imprimir dinheiro, por que simplesmente ele não imprime e paga a sua própria dívida? E o nome disso seria monetizar essa dívida, porque isso geraria uma extrema desconfiança no mercado, o pessoal simplesmente ia querer pegar o dinheiro para trocar por dólares, todo mundo quer trocar esse dinheiro por dólar, o preço do dólar sobe, isso afetaria a nossa inflação e inclusive iria exigir do Banco Central, responsável pela política monetária, taxas de juros mais altas ou altas por mais tempo para tentar controlar essa história. E talvez nem viesse a conseguir, diga-se de passagem, né? Já que você pode colocar uma taxa de juros muito alta, mas se há desconfiança e inflação muito alta, ninguém vai querer comprar aqueles títulos. Como exemplo, eu uso o caso da Argentina. Lá a gente tem taxa de juros atualmente na casa de 70%, mas uma inflação acima de 80%. Então quem quer comprar um título público argentino para ser remunerado em pesos, se o peso não vale nada, ele está perdendo valor dia após dia? Ninguém vai querer. Então é nesse ponto que política fiscal e monetária se encontram. Inclusive, nesse encontro, cabe explicar também o que seria um cenário conhecido como dominância fiscal, porque eu deixo claro que não é o que está acontecendo agora, mas pode vir a acontecer um dia dependendo dos rumos da política fiscal aqui no Brasil. Deixando bem claro que isso costuma ser equilibrado aqui no Brasil, não com diminuição de gasto, mas com aumento de arrecadação, no final das contas, infelizmente. Mas que cenário seria esse? É um cenário conhecido como dominância fiscal, onde a dívida está tão alta, que gera tanta desconfiança que exige juros mais altos, só que esses juros mais altos, ao invés de atrair investidores, eles acabam expelindo os investidores, ficam desconfiados com aquilo, com uma chance de calote maior, e aí eles querem trocar a moeda local por dólares, ou por outra moeda mais forte, mas quase sempre por dólares. Então a cotação do dólar dispara contra a moeda local. Com isso, tudo que é importado ou que pode ser exportado sobe de preço, a inflação fica mais alta e exige do Banco Central os juros ainda mais altos. Só que esses juros, eles não atraem investimento externo, eles repelem, porque a dívida está tão alta que eles entendem que esses juros mais altos vão fazer a dívida crescer ainda mais e fica nesse ciclo negativo, mostrando que o Banco Central consegue fazer a política monetária até certo ponto, desde que o fiscal não esteja muito estragado. E por isso que isso dá tanta importância a uma âncora fiscal, como por exemplo o teto de gasto que foi criado durante o governo Temer pelo Meirelles, que agora está fazendo L, embora o Lula diga que vai tirar o teto de gastos. E aí nós chegamos na última parte desse vídeo, que é pensar sobre como que vai ficar essa parte fiscal, que acaba influenciando as decisões monetárias, para que a gente saiba quando a Selic vai cair no ano que vem, dependendo de quem vai ganhar. E aqui a gente pode falar que nós temos basicamente 3 cenários, embora só tenhamos 2 concorrentes agora no segundo turno, obviamente, Lula e Bolsonaro. Mas por que 3 cenários? Porque o Bolsonaro já deixou muito claro o que ele vai ter em linha de condução de política econômica. É o que ele fez até agora. Então você vai estar esperando o Bolsonaro junto com o Paulo Guedes fazendo o que eles estão fazendo. E pegando essa parte de política fiscal, por mais que tenhamos tido mais gastos e uma
série de puxadinhos feitos no teto de gastos, o que a gente espera para esse ano é um superávit, revertendo a sequência de déficits que a gente tem visto desde 2013, de uma maneira até surpreendente, como eu disse, a gente for levar em conta a previsão do Instituto Fiscal Independente de superávit só em 2027. E as outras duas opções são um Lula mais parecido com o seu primeiro mandato, onde ele veio com uma equipe econômica mais liberal. Você tinha o Marcos Lisboa com o Lula, por exemplo, você tinha o Meirelles naquela época também à frente do Banco Central, e muita gente até acha que o Meirelles pode integrar a equipe econômica do Lula, ou um Lula com uma equipe econômica mais Dilma Rousseff e Guido Mantega. E se a gente for pegar o segundo mandato da Dilma Rousseff, inclusive utilizando palavras do Henrique Meirelles no documentário que a gente tem na Finclass, chamado Do Real à Ruína, ele faz questão de lembrar que a queda do PIB no segundo mandato da Dilma Rousseff foi a maior queda do PIB na fase republicana brasileira e também a maior queda de PIB de um país que não estava passando por uma guerra ou por uma depressão, ou até por uma pandemia. Se pegar em 12 meses, a queda do PIB do governo Dilma chegou a ser maior do que a queda do PIB que a gente teve na pandemia. É que pegando ano a ano isso não aconteceu, porque em 2016 a Dilma saiu, entrou o Temer, com o Meirelles como então ministro da Fazenda, que seria aí o equivalente ao que a gente tem hoje com Paulo Guedes como ministro da Economia. Ou seja, são esses três cenários. Bolsonaro com Paulo Guedes, como já temos agora, um Lula com uma equipe tipo Henrique Meirelles, um Lula com uma equipe tipo Guido Mantega e Dilma Rousseff. E aqui por que tem duas opções no caso do Lula? Porque o Lula, ele não colocou ainda na mesa quem vai integrar a equipe econômica dele. E numa reportagem que eu vi, ele foi bem claro em falar, olha, eu não digo quem são porque eu vou perder voto. E aí também fiquem aberto, porque será que ele não diz quem é porque vai ser um pessoal mais liberal? A Dilma Rousseff, no segundo mandato, ela tentou fazer isso. Ela trouxe um Joaquim Levy, que ficou bem pouco tempo com ela no final das contas. E muita gente da esquerda se sentiu traída com isso, porque falando, nossa, a gente apoia, agora você chama um cara que é mais liberal? Não gostaram. Então talvez o Lula fale, ó, eu não tô colocando agora quem é, porque eu tô pensando que a esquerda pode não gostar. Ou vai ser uma equipe mais à esquerda, mas ele não tá colocando quem é, porque pode ser que ele perca um pessoal de centro. Então, por conta disso, dessa incerteza, a gente tem que pensar em ambos os cenários. E aqui já entrando no terreno especulativo, deixando bem claro, né? Porque afinal de contas isso não aconteceu ainda. Mas sempre que você, investidor, compra um ativo, você o seleciona com base naquilo que você viu no passado. E aqui, como eu disse, dá pra gente pensar num Lula primeiro mandato ou um Lula à la Dilma, e também com expectativas quanto ao futuro. Você não sabe o que vai acontecer, mas você tenta projetar para fazer o melhor tipo de escolha. Então, o que eu espero dos cenários futuros dependendo do desfecho dessa eleição? Com Bolsonaro, eu espero mais ou menos o que estava acontecendo antes da pandemia. Uma inflação sob controle e uma política que a gente não pode falar que é ultraliberal, como algumas pessoas gostam de pintar, mas não é uma política que tem um Estado como o condutor da economia, como o grande indutor do desenvolvimento aqui no país. Então seria mais ou menos o que a gente viu no último governo, excluído o ano de pandemia, que foi um ano de gastos muito maiores do que a arrecadação. E aí com isso a expectativa é realmente ter uma queda da Selic ano que vem, caso as mesmas políticas econômicas venham a ser adotadas. E pensando em bolsa, a gente já teve um leve spoiler do que o mercado acha de uma nova gestão Bolsonaro-Paulo Guedes, porque após o fim do primeiro turno, onde muita gente estimava que o Lula iria levar já no primeiro turno, como teve um segundo turno, o que a gente viu foi uma bolsa subindo, alguns até colocando a questão de ter um Congresso mais à direita, ou pelo menos menos à esquerda, porque tem muito centro ali no Congresso, mas de toda forma a bolsa começou a subir. E à medida que o Bolsonaro ia diminuindo em pesquisas a distância para o Lula, ela continua subindo, até que teve o caso do Roberto Jefferson, que muita gente acha que vai prejudicar o Bolsonaro, e aí a bolsa caiu bastante, com destaque para estatais, com Banco do Brasil e Petrobras caindo cada um quase 10%. No dia 24 de outubro, na segunda-feira, que foi a primeira abertura de mercado pós esses acontecimentos. Já num segundo cenário, que eu vou colocar aqui como Lula Meirelles, mesmo que não seja o Meirelles, mas alguém mais na linha dele, o Lula já falou que ele não quer ter um teto de gastos, que ele poderia colocar uma nova âncora fiscal. Eu acho que é melhor o Lula sem teto de gastos com o Meirelles do que sem ele. Então a gente pode esperar algum tipo de afrouxamento, de maior gasto público, já que a visão da esquerda como um todo é que o Estado tem esse papel de ser o grande indutor da economia, e por isso o que a gente vai esperar é mais recursos sendo emprestado por banco público. Você pode colocar aí na conta o Banco do Brasil, até por isso que as ações caíram no final das contas, dado uma ampliação de favoritismo do Lula, digamos assim, depois do evento do Roberto Jefferson. E a mesma coisa com o BNDES, por exemplo. Então a gente teria um volume maior de recursos na economia. O quão maior? Eu não sei, porque se tiver um Henrique Meirelles ou uma equipe econômica que não gosta tanto disso, ele tende a conseguir segurar um pouco essas coisas, mas talvez eles não consigam ficar juntos por muito tempo. Tem que ver o que vai acontecer. É exemplo da Dilma e do Joaquim Levy, que não durou muito tempo, porque eles tinham ideias muito diferentes. De modo que é um cenário mais nebuloso, e se você tem mais incerteza à frente, você acaba tendo um pouco mais de risco país. Então, enquanto a incerteza durar, isso é ruim. Se realmente, tiver um Meirelles lá que fala, não, a política
política econômica tá comigo e vai seguir nessa toada, eu acho que a gente pode ter, inclusive, uma condução de política econômica muito boa, mas vai depender de quem vai estar à frente disso. E o terceiro cenário, ele traz bastante incerteza, porque se tiver uma equipe econômica mais alinhada com o que você tinha no final do governo Dilma, a gente tem que lembrar das consequências da condução da política econômica naquela época. Então isso poderia afetar bastante questão de inflação. Se a gente pega 2015 no governo Dilma, que foi o último ano que ela teve totalmente à frente, né, porque em 2016 ela sofreu um impeachment, foi um ano de uma inflação de 2 dígitos. O Brasil teve um IPCA de 10,67%, que foi o IPCA mais alto que a gente teve, por exemplo, em 2021, pós-pandemia, em que a gente está vendo o mundo todo batendo índices de inflação mais altos. Estados Unidos com uma inflação agora de 8,2%, zona do euro com uma inflação de 9,9%, Reino Unido com uma inflação de 10,1%. Porque na pandemia a gente teve aumento de oferta monetária, estimulando a demanda, enquanto tivemos redução da oferta com fechamento de várias economias e quebra de cadeias produtivas. Em 2015, a Dilma conseguiu fazer a mesma coisa, sem nada disso, sem pandemia, sem guerra entre Ucrânia e Rússia nessa escala, porque tinha um conflito pela Crimeia naquela época, mas totalmente sem precedentes para o que está acontecendo agora, por exemplo. De modo que seria um cenário, no geral, que eu julgo ruim. Mas vamos pegar aqui pontos específicos, porque pode ser bom para alguns setores. Que você tem mais gasto, pode ser que o varejo venha vender mais durante um tempo. Acho que seria especificamente ruim para a parte das estatais, por exemplo. Já que, pensando que o Banco Central é independente, ele pode escolher manter os juros mais altos por mais tempo, dado o cenário que nós teremos. Enquanto o governo pode estar querendo estimular o crédito, para que você tenha mais consumo na economia, para que você tenha mais demanda. Então o governo pode chegar via Caixa Econômica e Banco do Brasil e emprestar mais barato, porque simplesmente é assim que ele deseja que as coisas venham a acontecer. E aí, nesses empréstimos mais baratos, essas empresas podem vir a perder dinheiro. A Caixa Econômica não é uma empresa aberta. O Banco do Brasil é uma empresa aberta, com acionistas. É negociado em bolsa de valores. Com o Petrobras, a gente pode ver alguma coisa parecida, já que por vários momentos o Lula falou que ele quer acabar com essa política de paridade internacional, onde simplesmente a gente está acompanhando o que acontece no mercado lá fora, com um certo nível de intervencionismo do governo no final das contas, mas que, de tempos em tempos, você tem um reajuste pelo que está acontecendo no mercado internacional. Se isso vier a acabar, isso pode afetar bastante o resultado da Petrobras, que hoje é uma empresa muito rentável e que, por ser muito rentável, conseguiu pagar gordos dividendos ao governo. Tanto que você, investidor que gosta de montar uma carteira de dividendos, deve ter visto que Petrobras pagou no ano 50% em dividendos, o que é muita coisa. E como o governo é o seu acionista majoritário, ele recebeu boa parte desse dinheiro e com esse dinheiro ele conseguiu fazer uma série de políticas sem ter que criar mais moeda ou emitir mais dívida ou aumentar impostos no final das contas. Mas pensando especificamente em taxa Selic, veja que mais gastos e mais crédito na economia, esse aumento de oferta monetária que vai gerar no final das contas mais demanda pelas pessoas e que deve fazer os preços subirem mais, porque o consumo cresce mais rápido do que a produção, tende a gerar uma inflação que deve ser mais alta. E uma inflação mais alta tende a obrigar o Banco Central a manter juros mais altos e mais altos por mais tempo, dependendo do que venha a acontecer. Então, pensando especificamente em Selic, de modo resumido, a gente teria, para um governo Bolsonaro, Paulo Guedes, uma Selic que deveria começar a cair no ano que vem, não sabemos quando, mas talvez até no primeiro semestre, tem que ver o que vai acontecer. Num governo Lula com Meirelles, a gente pode ter um cenário mais ou menos parecido com isso, vai depender se quem vai estar dando as cartas na economia vai ser realmente um Meirelles ou alguém parecido com ele ou não, e do quanto eles vão brigar lá para ver quem vai conduzir a questão econômica. É um cenário mais nebuloso do que o primeiro, mas menos do que esse terceiro cenário, onde simplesmente a gente teria uma fase Lula/Dilma, onde você pode ter uma Selic mais alta, visto que aconteceu no governo Dilma, por exemplo, porque nós temos uma inflação também mais alta. Mas isso, como eu disse no começo, são especulações quanto ao futuro, porque nós não sabemos quem vai ganhar a eleição e ainda mais quanto vai ser a Selic no ano que vem, quando vai começar a cair, se não vai, se temos mais inflação ou não. Então você tem todo o direito de discordar da minha avaliação. Inclusive, deixa aqui a sua expectativa para o que deve acontecer após esse domingo. Quem vai ganhar, o que você espera em termos de equipe econômica, como é que deve ser a condução, se vai ter inflação mais alta ou mais baixa, vai ter déficit, superávit, a gente vai poder ver uma Selic caindo no ano que vem. Assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo bastante quando eu paro para ler os comentários. Bom, espero que tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui e lembre-se de tocar aqui no link da descrição, responder o quiz lá na Tuto para que você possa acumular pontos, trocar por benefícios e inclusive por um desconto de até R$1.000 na 19ª turma do Viver de Renda. Até o próximo vídeo.